Provavelmente a maior falha da história do Windows foi o MS17010, também conhecido como Eternal Blue. Essa falha não precisa de interação nenhuma com o usuário, existe em qualquer versão do Windows a partir do Windows 7 e permite a execução de código remoto na máquina da vítima, ou RCE. Hoje a gente vai entender tudo sobre essa falha. Vamos entender o que ela causou, detalhes de como ela acontece e vamos fazer um CTF também para mostrar o funcionamento. Vê o vídeo até o final porque ele tá bem completo. Meu nome é Igor, bem-vindo ao Hackstation. Então vamos começar entendendo o que é o Eternal Blue. Bom, primeiro de tudo, Eternal Blue é o nome de uma série de vulnerabilidades de softwares da Microsoft e é também o nome do exploit criado pela NSA, ou Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Como eu falei no início desse vídeo, o nome original dessa falha é MS17010 e apesar de ter sido descoberta em versões antigas do Windows, ela ainda é explorável nas versões mais atuais. A falha também permite a execução de código remoto, ou RCE, como eu falei no início desse vídeo. Basicamente, o atacante consegue rodar qualquer comando na máquina da vítima sem nenhum tipo de autenticação. Apesar dela ter sido descoberta pela NSA, essa vulnerabilidade ela foi vazada e popularizada por um grupo de hackers chamados Shadow Brokers em 2017. Antes de vazar, o Eternal Blue era um dos exploits mais úteis do arsenal cibernético da NSA, usado em incontáveis missões de coleta de informações e contra-terrorismo. O vazamento dessa falha possibilitou na época um dos maiores ataques de ransomware da história, o WannaCry e o Petya. O dano financeiro que foi causado por essa falha chegou a aproximadamente 14 bilhões de dólares. Algumas empresas que eram muito conhecidas lá fora foram severamente atingidas por isso. Alguns exemplos que eu posso citar aqui é a empresa Maersk, que perdeu 300 milhões de dólares, a própria FedEx, que perdeu 400 milhões de dólares, a Merck Pharmaceuticals, também conhecida como MSD, lá na América do Norte, perdeu 870 milhões de dólares após 15 mil computadores que estavam instalados com o sistema operacional Windows terem sucumbido a esse ransomware em apenas 90 segundos. Um prejuízo ainda maior, só que esse não é quantificável monetariamente, a perda de dados e de acesso a hospitais e instituições de saúde. Quando uma rede para em um hospital, isso impede os médicos de poderem acessar informações de cirurgias, eles também não podem acessar ou mesmo registrar alterações de medicação. Os hospitais podem até mesmo perder sinais de GPS que são utilizados para localizar as ambulâncias, como aconteceu na Ucrânia durante um ataque cibernético. Indo agora um pouquinho mais para os detalhes técnicos, o Eternal Blue ele funciona explorando as vulnerabilidades que acontecem no Server Message Block em sua versão 1, ou SMB. O SMB versão 1, só para você ter ideia, ele foi desenvolvido em 83 para facilitar o compartilhamento de arquivos entre outros computadores e impressoras na rede. Porém, o SMB na versão 1 tinha falhas de gerenciamento de memória. Isso possibilitava o atacante a enviar pacotes de rede maiores que os aceitos na memória do serviço, e isso ocasionava um buffer overflow. Basicamente, quando um pacote de rede chegava nesse serviço, uma de suas funções era medir o tamanho desse pacote, e caso ele fosse excedente, ele faria compressão, reduzindo o número de bytes para que ele fosse de um determinado valor. Porém, havia uma falha na chamada desta função aí, que ocasiona um erro de lógica, e isso aumentava o tamanho do pacote e converte o espaço que era excedente em um espaço adicional, e ali eram passados códigos maliciosos na memória do sistema. Isso aqui é só um aparato geral de como essa falha funciona. Se você quiser uma explicação bem mais detalhada, eu tô deixando um link aqui na descrição desse vídeo. Além disso, junto com o Eternal Blue, a gente tinha o Double Pulsar, que é uma ferramenta de implante de backdoor. Backdoor é basicamente um método oculto de se acessar um sistema burlando a autenticação normal, e isso permite controlar um sistema sem que a vítima perceba. Fora que a própria natureza do Server Message Block permitia um movimento lateral dentro da rede, e isso basicamente permitia o atacante espalhar um malware de um computador para o outro dentro da rede. E se a rede não for segmentada da forma correta, um atacante lá dentro pode viajar por todas as máquinas. Eu vou demonstrar essa falha agora, e se você quiser se proteger dela e de muitos outros perigos online, eu te convido aqui a conhecer o Kaspersky. O Kaspersky, ele é um antivírus completo que protege todos os seus dispositivos. Com o Kaspersky, você garante a segurança da sua conta em jogos e ainda conta com recursos adicionais, como uma VPN rápida e ilimitada, gerenciadores de senhas, que armazenam e sincronizam as suas senhas, dados de cartão de crédito, documentos importantes, tudo com bastante segurança. Você também tem o anti-phishing, que é a proteção contra ataques de phishing, que previne você de roubos de identidades e de dinheiro em sites ou e-mails falsos. Além do Safe Money, que protege detalhes dos seus cartões de crédito e dados bancários durante transações online. E tem mais, além das promoções regulares da Kaspersky, você que é inscrito do meu canal vai ter um benefício exclusivo. Utilizando o cupom Hackstation ou o link que eu tô deixando aqui na descrição, você garante mais 30% de desconto. Dessa forma, seu antivírus vai sair por menos de R$40.
não perde essa oportunidade. Para demonstrar essa falha, eu pensei na gente fazer um CTF fácil aqui, só para poder demonstrar como que essa falha ela ocorre dentro de uma máquina Windows. Então eu tô aqui dentro do TryHack, me vou usar esse laboratório aqui que chama Blue, que justamente explora essa falha Eternal Blue e faz uma escalação de privilégio bem simples também. Então eu vou começar aqui, iniciar essa máquina. Enquanto o IP dela ainda não tá liberado, vamos lá no nosso Kali Linux e vamos conectar na nossa VPN. Eu já ensinei a fazer isso também lá naquele vídeo de fiz um CTF aqui no canal. Beleza, uma vez que a VPN tá conectada, o nosso IP aparece aqui em cima também. Eu vou abrir outro terminal, aqui já liberou o IP da máquina alvo, que é esse daqui. E aqui ele já tá perguntando algumas coisas, tá pedindo para escanear a máquina e vai perguntar também quantas portas estão abertas na máquina antes da porta 1000. Então, pra gente fazer isso, é só basicamente usar o Nmap. Aqui não tem muita coisa referente ao Eternal Blue. Coloca o Nmap, passar o parâmetro S aqui, só para poder fazer um scan melhor. E eu vou passar o IP. Aqui a gente espera, vamos ver quantas portas que estão abertas. Então aqui dá pra gente ver quais portas que estão abertas dentro dessa máquina, inclusive a porta 445, que é onde está rodando, né, o serviço do SMB. Então a gente tem 3 portas, vamos responder aqui então. Temos 3 portas. E aqui ele tá perguntando do que essa máquina é vulnerável. Exemplo, MS. E tá dando um exemplo aqui. A gente já sabe que é o MS 17010. Se você quisesse descobrir isso na mão aqui, digamos assim, o que você teria que fazer é basicamente... Vamos colocar o mesmo comando aqui. Só que você vai passar um script. Por exemplo, o script vum, que é um script de vulnerabilidades do Nmap. Só que para ser mais rápido aqui, porque esse script costuma demorar um pouquinho, eu vou especificar que eu quero só na porta 445 desse alvo. Olha só, ele fez o scan da porta 445 e identificou que ele é vulnerável à execução de código remoto no Microsoft Service Message Block versão 1 e a falha é MS17010, como eu já tinha falado anteriormente nesse vídeo. Ele dá também o código da CVE, caso você queira procurar também, MS17010. Vamos aqui então para a próxima parte desse exploit. Ele vai pedir para a gente rodar esse exploit usando o Metasploit e tudo bem, a gente pode fazer dessa forma mesmo. Então vamos rodar o Metasploit com MSF Console. Pode pesquisar das duas formas, você pode tanto escrever MS17010 quanto Eternal Blue, você vai acabar achando a mesma falha. No caso, vamos utilizar essa primeira aqui, ó, MS17010. Aqui em Options, a gente pode ver as opções que a gente vai utilizar. Se eu não me engano, aqui no desafio ele pede pra gente usar um payload específico, né? Ele pede pra gente usar esse payload aqui. Vamos só responder isso daqui antes. Ele pergunta qual que é o caminho do exploit. O caminho do exploit é esse daqui, é o caminho completo. Agora ele está pedindo qual que é o único parâmetro que a gente tem que colocar aqui. No caso, ele está se referindo a esse parâmetro aqui, que ele é obrigatório, porém ele não está setado, que é o rhosts, que é basicamente o nosso alvo. Então, vamos colocar aqui rhosts. Ok. Vamos copiar aqui de novo o IP da nossa máquina alvo. E vamos setar aqui, set rhosts, que é o IP de os IPs que a gente vai atacar. Vamos colocar a máquina alvo aqui, beleza. Aqui ele está pedindo em específico para a gente usar esse payload aqui, que é um shell, ao invés de usar um Meterpreter. A gente pode utilizar esse aqui sem problema nenhum, passar ele aqui, que é basicamente depois que o nosso exploit ele rodar, ele vai criar uma shell. E a gente vai poder interagir com a máquina alvo. Acredito que o restante está correto. A porta pode ser essa daqui mesmo. A porta do alvo já é a porta 445 também. Só colocar run que o código vai executar. Beleza. Como você pode ver, a gente conseguiu acesso aqui à máquina. A única coisa que eu precisei fazer, eu só troquei o Lhost para o meu IP dentro da VPN. Esse é o Lhost, né? É a minha máquina. E eu troquei a Lport de 4444 para 4445. Só isso. Aqui a gente já tá dentro da máquina. Se a gente der um dir aqui, a gente já tá com o comando PowerShell. Então a gente já tem informações do sistema da máquina alvo aqui. A gente pode ver todos os diretórios, todos os arquivos, qualquer coisa. Eu vou trazer essa seção pro background, né, para ela ficar aberta, porém eu voltar pro Metasploit com Ctrl Z. Aí tá background, você coloca Y para sim. Beleza. Agora se você tem um sessions-L, você vai ver que você tem aqui uma seção do Windows. Aqui mesmo no nosso laboratório, né? Vamos completar isso daqui. Ele está pedindo para a gente converter essa seção de shell para Meterpreter. O Meterpreter é uma shell bem mais completa. Ele tem bem mais funcionalidades para a gente poder escalar privilégios, pegar senhas, esse tipo de coisa. Para isso, vamos procurar aqui então um módulo de shell para Meterpreter. A gente vai ter aqui, vamos usar esse então. Use 0, beleza. Ele está pedindo aqui também para a gente colocar aqui qual que é. Aqui, vamos dar um Options e vamos ver o que a gente precisa passar. A única coisa que a gente precisa passar é o Session. E a gente já viu aqui em cima da nossa shell, é o ID 1. É essa daqui. Então a gente só vai passar aqui, set Session 1. Aqui também ele está perguntando qual que é o parâmetro, né? Session.
Beleza, vamos dar um run aqui então. Beleza, agora a gente tem uma session Meterpreter aqui aberta. E olha só, já dá pra ver que a gente é autoridade do sistema nessa máquina Windows. Então, pra gente logar nessa session, é só colocar Sessions. E aí você passa o ID da session, que nesse caso é o 2. E pronto, a gente já tá no Meterpreter. Aqui ele tá pedindo pra gente migrar de processo. Vamos fazer isso então. Se você colocar PS aqui, você vê todos os processos que estão rodando nessa máquina. Muito provavelmente o processo do Meterpreter tá nesse PowerShell aqui, né? Que é o ID 696. Então, se a gente quiser trocar de processo, a gente pode migrar para outro processo, né? Isso impede a gente também do Meterpreter ser detectado dentro da máquina. A gente pode tentar migrar para um desses processos aqui e ir tentando até ver se a gente consegue migrar. Nem sempre é muito estável, né? Você tem que ir tentando mesmo. Vamos tentar esses aqui, 396. Então, migrate, 396. Algumas vezes não vai ser possível migrar. É igual essa vez aqui não foi. Vamos tentar outro aqui então. Beleza, consegui migrar para o processo 1920. Agora se a gente dá um PS aqui, a gente vai ver que aquele processo que tinha do PowerShell, ele não está mais aqui. Aquele processo 1920, que é esse daqui, agora está rodando o nosso Meterpreter aqui dentro também. Beleza? Basicamente era isso que pedia nessas tasks aqui. Agora ele já quer que a gente busque as senhas dessa máquina. Pra gente fazer isso também é bem tranquilo. O próprio Meterpreter já deixa um comando próprio para isso, que é o hashDump. Com a hashDump ele já busca as senhas dos usuários. Olha só, a gente já tem aqui do administrador, do usuário convidado, que são os padrões do Windows, né? E tem um usuário extra aqui, que é o usuário John. Então vamos copiar essa senha aqui. Vamos copiar essa senha daqui. E vamos tentar quebrar essa senha. Você não sabe, essa hash ela é do tipo LM, essa daqui, hash do tipo LM, que é a hash que é utilizada no Windows 7 também. Acredito que eu tenho que copiar esse valor aqui completo. Vamos passar ele aqui. Vamos passar aqui o arquivo e vamos passar a word list. Beleza, eu só tive que mudar meu word list aqui para Rockwell, porque ela é um pouquinho mais completa do que a que eu tinha. E ele conseguiu quebrar a senha, até que foi bem rápido. E a senha é essa daqui. Vamos colocar ela aqui, né? E enviar. Beleza. Aqui ele estava perguntando qual que é o usuário, né? John. Enviar também. Agora que a gente sabe o usuário e a senha, vamos pegar as flags do sistema. Então, aqui ele tá falando que a primeira flag tá no root, beleza? A segunda tá falando que é onde as senhas geralmente são guardadas dentro do Windows. E a terceira tá, provavelmente alguma das pastas de usuário. Vamos dar uma olhada então. Eu precisei abrir uma nova seção do Meterpreter, eu fiquei sem usar ela por bastante tempo, então ela fechou. Então aqui eu abri uma nova. Vamos dar uma olhada então, a primeira tá no System Root, né? Então, vamos dar um dir aqui pra gente poder listar os arquivos. E olha só, a gente tem a flag 1 aqui. Vamos ver então, digitando type, flag1.txt. E a gente tem aqui, a segunda flag tá onde geralmente são armazenados, né? As senhas são armazenadas no Windows. Geralmente, se não me engano, é Windows System32. Vamos dar um dir aqui. Aqui dentro de System32, se eu não me engano, tem uma pasta... Aqui, tem um diretório chamado config. Agora vamos ver o que está listado aqui dentro. Isso mesmo, aqui dentro de Windows System32 config, a gente tem a nossa flag 2. E a gente tem aqui. E por fim, a última flag aqui, é onde os administradores geralmente colocam coisas salvas, né? Então... muito provavelmente é uma pasta de usuário, então vamos ir pro C. Users. O usuário que a gente tem é o John, né? Vamos dar uma olhada nessas pastas aqui então. Vamos dar uma olhada em downloads pra ver se tem alguma coisa. Não tem. Vamos voltar. Vamos pra documents. Vamos ver se tem alguma coisa. Ah, tem. É aqui mesmo. Tá dentro de John Documents, flag 3. Então vamos colocar aqui a última flag. E vamos colocar aqui. E beleza, a gente terminou. No mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Entra na nossa comunidade do Discord, porque tem bastante coisa que eu tenho planejado que eu vou começar a trazer pra lá também. E é claro, não pare de estudar. E a gente se vê na semana que vem. É só catuca, catuca, catuca.